Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é o extremismo, o fanatismo? Min hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, halaka al-mutanatti'una, qalaha thalatha. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, nesse hadith do Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ele diz, prejudicaram-se, destruíram-se os extremistas, os fanáticos. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam está nos falando de algo muito importante em que ele repete 3 vezes o que é o extremismo, o que é o fanatismo. Estarei falando de 3 assuntos importantes para que a gente compreenda. O primeiro, a invenção e a inovação. São comportamentos e práticas que não foram determinados por Allah Tabaraka wa Ta'ala em seu livro, o Alcorão, nem na Sunna do Mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Comportamentos esses, práticas essas, que muitas vezes vieram de fora do Islã para o seio dos muçulmanos e, infelizmente, desviam esses muçulmanos, destroem e corrompem algumas pessoas, tirando-os do comportamento determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala em seu livro e na Sunna do Mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. É por isso que o muçulmano e a muçulmana devem tomar muito cuidado com esses comportamentos que não foram determinados por Allah Tabaraka wa Ta'ala. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele diz: Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quem fizer uma ação que não foi determinada pelo Islã, ou seja, por Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo em seu livro, e pelo mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, deve ser rechaçada, deve ser retirada, deve ser proibida, para que os muçulmanos não se desviem, não se tornem extremistas e nem fanáticos, fazendo comportamentos que não foram determinados por Allah Tabaraka wa Ta'ala. A segunda coisa importante é quando aquela pessoa torna permissível o que é proibido ou proíbe aquilo em que é permissível. Isso também é extremismo, isso também é fanatismo. Como, por exemplo, dizer às nossas irmãs muçulmanas que o hijab não é obrigatório. É tornar algo obrigatório proibido, dizendo que não há necessidade dela usar, pois está no Brasil. O temor por Allah Tabaraka wa Ta'ala deve estar nos corações dos muçulmanos e muçulmanas em todos os lugares. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele diz: Ittaqillaha haythuma kunt. Tema a Deus onde você estiver, seja por causa do hijab, o véu em que a nossa irmã deve usar aqui no Brasil ou na Arábia Saudita, ou qualquer outro comportamento que foi determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, por Deus louvado seja, deve ser feito pelo muçulmano, ou então pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que também deve ser feito pelo muçulmano e pela muçulmana. Então, minha irmã, lembre-se, o hijab é obrigatório, seja aqui no Brasil, ou seja na Arábia Saudita, ou em qualquer lugar. A terceira coisa é a capacidade. Quando nós vemos muitos irmãos e irmãs muçulmanas que não têm capacidade nem de conhecimento e nem físico, a eles foi dada uma facilitação por Allah Tabaraka wa Ta'ala, principalmente no físico. Por exemplo, aquele irmão que não consegue jejuar o mês do Ramadã por causa de uma doença que o impede, que possa impedi-lo de jejuar alguns dias do mês do Ramadã, ou que possa impedi-lo de jejuar o mês do Ramadã por completo. Ele deve repetir esses dias, pois foi dada uma facilitação por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Se ele jejuar com essa doença, em que pode ser aumentada por causa do jejum, então ele estará se prejudicando, estará se desviando, ele estará sendo extremista, ele estará no caminho errado. Então, meu irmão, minha irmã, você que não consegue jejuar por causa de uma doença que impede-lhe do jejum, então jejue os dias que vierem depois do mês do Ramadã. Se você não consegue jejuar o mês do Ramadã, pois essa doença será contínua na sua vida, então você deve fazer aquilo que é determinado por Allah Azza wa Jalla em seu livro e na Sunna do Mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Ou aquele irmão que não tem conhecimento e quer fazer uma prática. Se você não tem conhecimento, não faça essa prática até que você adquira esse conhecimento para que você não esteja fazendo errado. Isso também é extremismo
que você estará fazendo e fará com que você se desvie, ou muitas vezes porque não consegue fazer aquela prática, se sente mal e acaba se afastando do que foi determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala e pelo seu mensageiro. Obviamente eu estou falando aqui de capacidade. Se você tem um conhecimento e tem a capacidade de fazê-lo, então faça esse conhecimento. Allah Azza wa Jalla lhe diz: "Fattaqullaha mastata'tum". Então tema a Deus naquilo em que vocês são capazes. Ele não está dizendo para você deixar, por exemplo, de fazer a oração. Não, você deve fazer a oração naquilo em que você é capaz. Por exemplo, você não consegue fazer em pé, então que faça sentado. Não consegue fazer sentado, que faça deitado. Mas o importante é que você reze. Se você tem o conhecimento, então deve fazê-lo. Se você não tem, não adianta você querer fazer algo que você não entende e nem compreende. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco através da nossa página no Facebook. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para terem conhecimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.